Bom, é isso, estudar sem cansar. Não é fácil, né? Até eu gostaria de entender todos esses processos que me ajudassem a diminuir tanto cansaço. E muitas das vezes as minhas coisas para estar tendo o meu autocuidado dentro dessa rotina tem que estar aqui à mão, porque senão a gente acaba esquecendo de outras coisas. Mas obviamente que aprendi a administrar de um modo e que consiga reduzir bastante toda a minha estafa, afinal de contas. Conforme a idade vai avançando, obviamente que todos nós somos capazes de aprender, disso não há dúvida. Mas sim, a gente vai tendo sim um declínio cognitivo conforme a idade vai avançando. Mas o que eu posso perceber com a idade que eu tenho hoje, da idade que eu tinha antes, eu aprendi a absorver muito melhor o conteúdo de coisas que, mesmo com todo o aspecto cognitivo, todos os meus neurônios, todas aquelas questões de desenvolvimento e aprendizagem a todo vapor, não eram suficientes, porque sequer eu tinha um método, sequer eu sabia como me organizar para isso. E para você ver como são as coisas, muitas das vezes você, por ser mais jovem, ou você que está mais ou menos na mesma média de idade que eu, e dependendo de como a gente aprende a adequar através de diversos sistemas que são ensinados por aí, obviamente que tudo com evidências científicas, né? Porque a gente já está cansado de receitas milagrosas, a gente consegue se potencializar tudo aquilo que a gente precisa, potencializar. Mas é óbvio que tudo requer esforço, minha gente, porque uma coisa que eu aprendi muito bem, que enquanto eu ficasse indo atrás de coisas que não tivesse esforço ou não facilitasse o meu hábito usando o ambiente externo, porque sim, eu também corria atrás de um monte de coisa quando tinha um esforço que era desgastante, porque a rotina do trabalhador brasileiro não é fácil. Eu também abandonava muita coisa. Tá? Mas hoje eu vou tentar trazer para vocês relacionados às técnicas e a minha experiência de como eu fui adequando para dar conta de todas as minhas coisas. Afinal de contas, sou pós-graduada, sou pós-graduanda ainda, tenho diversos diplomas, consegui adquirindo só depois dos 38 anos essa energia, esse foco que eu precisava, mas naquilo que faltava, a energia e o sistema que eu tinha que ter para reter conteúdo e de fato poder aplicar no meu dia a dia, sem todo o conhecimento que eu fui adquirindo por extensas pesquisas, e ainda eu continuo fazendo isso, eu não teria com certeza chegado até aqui. Então eu vou trazer alguns passos para vocês sobre estudar sem cansar, tá bom? Vão ser, vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 passos e cada um deles eu quero estar comentando com vocês, tá bom? Então, se você tem interesse sobre isso, esse vídeo é para você, fica aí. Vamos conversar um pouquinho sobre os seus estudos. Passo número 1, técnicas de estudos eficientes. Então, vocês já sabem sobre o estudo ativo. Caso você não saiba, queira se aprofundar um pouco melhor, convido vocês para dar uma olhada aqui na playlist do canal. Tem muita coisa gratuita para vocês. E se quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem um link aqui na descrição do vídeo, uma plataforma chamada Revolução da Aprendizagem, que você pode agregar além do que você vai aprender aqui comigo, tá bom? Combinado? Então, estudo ativo. Em vez de apenas ler passivamente, envolva-se ativamente com o material. Isso pode incluir fazer resumos, elaborar mapas mentais, ensinar o conteúdo para outra pessoa, enfim, nada de novo no front. Anota aí, depois você vai pesquisar melhor para mim, porque eu coloco a prática, tá? Revisão espaçada. Revisão espaçada é algo que gera debates e polêmicas. Por quê? Porque tem todo o sistema que é apresentado aí para vocês, que vem de alguns autores, mas especificamente Ebbinghaus. Óbvio, eu falo Ebbinghaus, tá, gente? Porque é a forma mais simples de estar falando para vocês, mas cada um soletra e possivelmente eu estou soletrando errado, tá bom? E sim,
de modo global, foi considerado bem eficiente. Só que quando vocês vão pesquisar as críticas relacionadas a esse método de espaçamento, você vai encontrar uma lista muito maior do que os elogios. Hoje se sabe que cada indivíduo tem as suas peculiaridades. Então, espaçamento é uma coisa que pode ser peculiar para você, assim como para mim, e depende muito da forma que você já começa a decodificar e decodificar. Você tendo consciência dos modelos de aprender de fato dentro de um estudo ativo, que eu também vejo bastante divergências no mundo virtual aqui, principalmente no YouTube, você consegue reduzir bastante e adequar espaçamento à sua peculiaridade. Na playlist tem alguma coisa falando a respeito, lá na plataforma de assinante você pode complementar com isso daqui, tá? 2, gerenciamento de tempo. Técnica Pomodoro, sim. Às vezes eu coloco lá no meu Insta e eu faço testes, né? Eu coloquei um atual mostrando para vocês teste 1, teste 2, do como eu retive o conteúdo, de como isso ajudou bastante a depois voltar a dar uma revisada, conseguir trazer à tona aquilo que eu tinha adquirido lendo, fazendo as minhas leituras. Inclusive, eu até falo ali na plataforma como que você pode estar encontrando aonde é que você tem que dar a tua pausa que seja específica a você, tá? Então eu explico como usar o Pomodoro e ter consciência de onde é que você precisa fazer a sua pausa, porque sim, gente, cada um também tem a sua peculiaridade, tá bom? E isso eu uso bastante. Definir metas específicas. Eu peguei um aluno esses tempos atrás que ele veio reclamando para mim que ele começa e não termina as coisas. E ao analisar os cronogramas de estudos que ele comprava, eu percebia que ao inserir ou preencher esse cronograma ou aqueles que ele contratava, passando a carga horária que ele tinha livre de fato os estudos, ele acabava dando a margem da expectativa A. E hoje a gente já sabe que quem tem dificuldade, disciplina, para ser linear num cronograma de estudos ou em horários fechados, dentro de fato daquilo que lhe sobra, a probabilidade dele conseguir até o final é muito pequena. Então, uma das coisas que eu aprendi com o livro Mini Hábitos e inseri em mim e dou essas orientações para os meus alunos: não organize as suas metas nas expectativas. Se você tem o perfil de começar as coisas e largar, se você tem uma rotina que não tem assim, que te dê um arcabouço de escolha, que você possa realmente ter uma rotina toda direcionada, que também, vamos combinar, né, 90% dos brasileiros não tem isso. Afinal de contas, a vida não é tão simples assim como possa parecer quando a gente vai vamos pegar todas essas dicas, tá? Qual foi a orientação que eu dei para ele? Pedi para ele ficar no plano B. Ao ficar no plano B, então, se ele tinha 4 horas líquidas de estudos, se no final de semana ele tinha 6 horas, eu perguntei para ele: é isso que você sempre se organizou e passou? Ele falou sim. E o que acontecia? Ele disse que conforme as coisas iam acontecendo na vida dele, ele desanimava porque ele se perdia no cronograma e acabava deixando isso do lado. Aí o que eu sugestionei a ele? Coloca metade. Se você tem 4 horas, você vai se organizar em 2 horas. Se você tem 6 horas, você vai organizar em 3 horas. Aí ele me disse assim: mas isso não vai dar tempo. Aí eu disse para ele: o nosso problema é que nós não somos racionais. Quando você diz não vai dar tempo, obviamente que se você analisa de onde você está, a proposta que eu te trago não é nem em cima e nem aqui, eu já te tirei do lugar e você vai ter qualidade. A partir do momento que você vai pegando impulso, você vai percebendo que você vai estar sempre no azul com aquilo que você se organizou, isso te motiva a querer mais e devagarzinho ir aumentando. E quando você percebe que você vai se perder e não está dando conta, você tem dentro do plano B a possibilidade de voltar, porque você sempre vai estar ali no azul, não vai estar com sentimento de fracasso novamente. Vocês veem como a gente acaba não tendo esse olhar? Isso me ajudou bastante, viu? E tem ajudado bastante os meus alunos também. Isso tá naquele termo lá de crie metas que estejam de acordo a você. E mesmo quando vocês pensam as metas que estejam de acordo a vocês, eu percebo que vocês não têm essa autoconsciência do que está de acordo com vocês.
Por isso que às vezes vocês não conseguem aplicar tudo que vocês pegam de aprendizagem no YouTube. Eu vivi na pele isso, tô passando pra vocês isso, tá? Cuidados com a saúde, né, gente? Nem preciso falar, alimentação saudável, hidratação, descanso adequado, exercícios físicos. Eu sei que é difícil, mas você pode dar uma caminhada, você pode parar um pouquinho, você vai fazer alguma coisa a pé, não fique fazendo tudo de carro, se você tem carro. Um pouquinho que você movimente teu corpo ou se alongue, tá bom, não adianta forçar vocês a fazerem um monte de coisa quando vocês têm dificuldade de simplesmente das coisas mínimas, conseguir ser linear. Então, nas questões de exercício físico, você pode pegar no YouTube e colocar uma dança, fazer uma dancinha, ou parar e dar uma voltinha e tá tudo bem. Não precisa ser todo dia, vá no seu tempo também, tá bom? Lembre-se, em estar no -0 e no 0 e você já começar a estar no azul, mesmo que seja um passo, é um passo que já te tira dali daquele fundo do poço, tá bom? Uma coisa que eu tive que aprender também. Ambiente de estudos otimizado, seu ambiente, as pessoas que estão à sua volta, você vai ter que analisar aonde você está inserindo, o que dificulta, o que pode facilitar. Eu mesma tive que admitir que eu não consegui estudar em casa, porque eu não tinha esse hábito. Mesmo com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, eu saía de casa, sim, ia até uma biblioteca. Muitas vezes eu tinha dinheirinho para ir e voltar, algumas vezes eu tinha que pedir emprestadinho. Porque eu precisava muito sair e mudar a minha vida, porque eu passava por muita dificuldade, gente, muita dificuldade mesmo. Eu vim de uma família muito humilde mesmo. Os lugares que a gente morava, que nós morávamos, eram comunidades simples mesmo, lá em Sorocaba. E eu não queria, eu queria ter uma vida um pouco melhor. Não significa que a minha família também não tenha uma qualidade de vida na comunidade onde eles moram, que eles moram até hoje. Eles estão felizes, mas não é o que eu queria pra mim, entendeu? É isso. E eles vivem muito bem, tá bom? Mas não era o que eu queria pra mim, nem o que meus irmãos queriam pra eles, tá? Que mais? Ambiente de estudos otimizado, então até coloquei, né? Minimize as distrações, procure ter o conforto máximo que você puder. E aí, claro, mindfulness e técnicas de relaxamento. E aí eu vejo que o mindfulness que eu encontrei pra mim, vamos lá, o que é mindfulness? Estar presente, sair da sua cabeça, né, que às vezes não, né, sempre a gente vive mais, acorda já com um monte de pensamentos, acorda já pensando um monte de problemas, passa o dia pensando um monte de problemas e a vida e o tempo vai passando, né, ou então a gente vai distrair a cabeça vendo YouTube, indo pra Netflix, indo pra sei lá, enfim, vendo seriados ou mesmo no Insta, vendo coisas ali que distraem a nossa cabeça, que o que não tem problema, eu também gosto. E também gosto de fazer essas coisas, desde que eu não esteja prejudicando o meu futuro. Então, o que é estar no presente? Você pode pesquisar aí as técnicas, se você conseguir aplicar, técnicas de relaxamento, se você conseguir aplicar, mas para mim o que deu certo. Se a ideia era estar presente e sair dentro da minha cabeça para diminuir um pouco e trazer esse processo de relaxamento, eu encontrei em podcasts. Sim, em podcasts, eu gosto de estar, eu sou curiosa, eu gosto de estar ouvindo outros profissionais, eu gosto de estar aprendendo, porque isso acaba trazendo uma rapidez na minha evolução em relação às informações, porque a gente não dá conta de tudo, né? Ah, mas você não se sente cansada? Não, porque eu só fico ali ouvindo o bate-papo. Sabe quando você tá ali quietinha, você saiu da sua cabeça, você parou de ficar pensando em problemas e você tá ouvindo um podcast? Nossa, isso faz muito bem pra mim, porque me dá um sentimento de prazer, de relaxamento, de estar sendo produtiva, mas pra algo que é pra mim mesma. Então isso me ajudou bastante. E obviamente que quando eu percebo que eu vou ao banheiro, que eu vou tomar banho, eu estou dentro da minha cabeça, todo tempo falo, Kátia, saia da cabeça. Aí eu fico ali sentindo o cheirinho do sabonete, tendo uma perspectiva. Não significa que eu também não volto pra minha cabeça. Calma lá, vamos dizer, não significa isso. Eu volto. Só que eu sempre me tiro dali. Kátia, vamos sair daqui. E quando eu não estou dando conta, pego uma folha de sulfite, escrevo sobre o que é que está acontecendo, sobre os meus pensamentos, ou falo em voz alta mesmo, o que é que está me incomodando, ou se é uma pessoa que está me incomodando e eu percebo que dá para marcar uma reunião com essa pessoa e conversar sobre os meus sentimentos de modo claro, de modo respeitoso, é uma das coisas que eu
implementei na minha vida que tem me ajudado bastante. Algumas coisas saem do controle da gente mesmo, mas aquilo que está dentro do meu controle, eu procuro praticar isso, me ajudou bastante também. Que mais que eu coloquei aqui? Variedade de estudos. Eu alterno meus materiais. Então, uma coisa que eu aprendi é não ficar acumulando um monte de cadernos com anotações. Eu procuro ter os meus livros aqui, eles ficam à vista. E aí, ao máximo que eu coloco esses caderninhos, que eu acho que vocês devem conhecer, esses caderninhos que para cada livro eu tenho um, mas no geral eu marco no próprio livro mesmo, porque vai ser um livro que eu vou ter que consultar de fato. E aí os pontos que são mais importantes, que são algumas anotações que caso eu não consiga estar folheando todo o livro para estar procurando os pontos que para mim são mais importantes, principalmente quando eu vou gravar alguma aula para vocês ou alguma palestra, aí eu pego aqui, dou uma lida rapidinho, né? Rapidinho, se eu quiser implementar mais alguma coisa, eu vou abrir aqui o livro, pegar a página, eu coloco, por exemplo, aqui, página 63, aí coloco algumas anotações, mas no geral nem preciso. Eu olho ali, tento explicar e se precisar tá tudo certo, eu abro meu livro, pego a página, dou uma lidinha e tá tudo bem. Obviamente, gente, que são coisas que eu estou falando pra vocês sobre estudar sem cansar tanto, dando pausas, tomando cuidado com suplementações, com o meu organismo. Eu gosto, fica aqui sempre à minha vista. Pesquise sobre a creatina. Eu gosto de usar a creatina. Ela, além de reforçar meu sistema imunológico, ela é ótima para as questões cognitivas. É que não tá aqui, mas eu estou tomando o ginkgo biloba, tenho tomado a bacopa monieri, porque seja como for, né, gente, eu sou com 50 anos de idade, né, então tenho tomado essas suplementações, além, obviamente, de vitaminas, né, então tomo subdoses para não ter que o tempo todo estar fazendo exame de sangue, então tomo subdoses ali, que não tem problema nenhum, já que não dá para todo dia eu ter no meu prato de comida a quantidade que tem que ser calculada de vitaminas que o meu corpo precisa, e sempre estou suplementando com probióticos, sempre. Então são coisas que eu quero que vocês anotem, para vocês terem consciência do que é que precisa fazer com o conjunto todo sobre o estudar sem cansar. Gente, eu sou psicopedagoga, sou especialista em aprendizagem, principalmente em quem tem dificuldade, né? Estou me formando em psicofármacos, tenho diversas outras formações para poder estar falando essas coisas e como tudo isso que vocês aprendem por aí, aplicar mesmo no dia a dia. Uma coisa que me ajuda bastante, tem vídeo que eu mostrei para vocês, são esses fones aqui. Esse fone de ouvido, ele cria um ritual para mim. Então, algumas vezes, quando eu paro de estudar, eu tô na pausa, fica um silêncio, assim, não consigo pôr por causa da tiara. Mas vocês vão ver em alguns vídeos eu mostrando. Se eu tiro o som, ele fica um silêncio, ele abafa bastante o som em minha volta. Isso me dá um relaxamento muito bom. Então, se eu tô estudando, por exemplo, e eu coloco um timer aqui, eu uso muito o Focus To Do. E aí eu tô fazendo a minha leitura. Na hora que tá na pausa, eu coloco ele implementado junto aqui com o Focus To Do. Então na hora que ele para, que vem, eu coloco aquele sonzinho. Eu gosto, me dá um ritual, me dá um gatilho muito bom. E na pausinha eu coloquei um sonzinho, de barulhinho de cafeteria. Ai, adoro esse barulhinho. E aí eu fico lá quietinha, sabe? Coloco 5 minutinhos, paro aqui, fico olhando pro nada, ou então pego isso daqui. Geralmente eu gosto muito de chá verde, e uma dica que eu dou pra vocês, o chá verde, compra o chá verde de qualidade. Eu pego, eu faço 1 litro de chá verde, deixo esfriar e misturo com alguns sucos. Geralmente eu compro aquele de pozinho, não é mais adequado, ok, às vezes eu faço só o suco de limão e misturo junto, coloco bastante gelo, é uma delícia. Eu comprei esse copo aqui, que é um copo térmico, e fica, se tá no inverno, fica quentinho. Claro que daí não vou fazer como suco, né, gente? Mas se tá no verão, fica gelado o dia inteiro. Então são coisas que eu fui adequando a mim. Então, junto com essas orientações que eu estou te dando, pense em alguma coisa e de repente você conseguiu ter um insight do que eu estou passando para você. Você até pode pegar um monte de coisas, tá? Um monte de dicas, livros. Mas você vai ter que entender que tudo isso aqui, você vai ter que fazer adequações. Você não vai conseguir à risca o que os outros falam para você fazer. A ideia é você pegar aqui os insights, estudativo, revisão espaçada, gerenciamento de tempo, técnica Pomodoro, definir metas específicas, cuidados com a saúde, descanso adequado, sono, né? Isso é o basal.
Ah, mas eu não estou dormindo direito. Anota aqui, vai pesquisar, vai no YouTube, tem médicos muito bons, dando sugestão de suplementação, dando sugestão de biohackers, dando sugestão de suplementos. Às vezes vocês não querem estar tomando remédio controlado. Gente, foi isso que eu aprendi a fazer. Eu arrumei no comecinho um caderninho e pegava tudo onde estavam os meus déficits, as minhas dificuldades, e ia procurar no YouTube profissionais da área dando essas orientações. Isso me ajudou bastante. Eu sei que pode ser um processo demorado, mas é o processo que, quando você virar a chave, a sua vida, aonde você quer estar, acontece em menos tempo, e foi o que aconteceu comigo, tá bom? Mudei bastante a minha vida e ainda tenho grandes ambições, ainda quero conquistar algumas coisas a mais e ainda continuo nesse processo. E sim, estudar sem cansar, já que o tempo todo eu tenho que estar me atualizando e estudando bastante, tá bom? Espero ter te inspirado. Desculpa o vídeo estar assim, eu não ter gravado de outro modo, mas eu quis parar aqui de um modo bem descomprometido, de um modo sem grandes firulas aqui na edição do vídeo, porque senão eu ia acabar não conseguindo gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Beijão, fique bem, reflete no nosso papo aqui de hoje.